Imagina acordar com um caroço do tamanho de um ovo na axila. Você tem febre. Seu corpo inteiro dói. Manchas escuras começam a aparecer na sua pele. Você não sabe o que é. Ninguém sabe. O médico da cidade foge quando te vê. O padre se recusa a entrar no seu quarto e em menos de uma semana você provavelmente estará morto. Isso não é ficção. Isso aconteceu com milhões de pessoas reais entre 1347 e 1351. E se você vivesse na Europa medieval, quase certamente seria uma delas. Esse vídeo vai te mostrar exatamente por quê. Mas antes de você morrer naquele quarto escuro, precisamos entender de onde veio essa coisa. A peste negra não nasceu na Europa. Ela veio de longe, das estepes da Ásia Central, provavelmente da região que hoje é o Quirguistão. Pesquisadores encontraram lápides de 1338 e 1339 com inscrições incomuns, mortes em massa, enterros em pânico. Algo já estava matando por lá, muito antes de qualquer europeu ouvir falar nisso. A bactéria responsável era a Yersinia pestis, um organismo microscópico que vivia em pulgas, que viviam em ratos, que viviam em absolutamente todo lugar onde havia seres humanos. E no século XIV, havia ratos em todo lugar. Ela se espalhou devagar a princípio, seguindo as rotas comerciais da Rota da Seda. Caravanas de mercadores, navios carregados de especiarias, soldados em marcha, todos sem saber que carregavam a morte junto com as mercadorias. Em 1346, a praga chegou à Crimeia. E foi aí que aconteceu uma das cenas mais perturbadoras da história medieval. Um exército mongol estava sitiando a cidade de Cafa, um porto genovês no Mar Negro. O cerco durava meses e, de repente, os soldados mongóis começaram a morrer aos montes. Em vez de recuar, o comandante mongol teve uma ideia monstruosa. Usou catapultas para lançar os cadáveres infectados para dentro das muralhas da cidade. Um dos primeiros registros de guerra biológica da história. Os genoveses que estavam dentro de Cafa entraram em desespero. Jogavam os corpos de volta no mar, tentavam queimar tudo, rezavam. Mas já era tarde. A praga já estava dentro. E os sobreviventes fizeram a pior coisa possível. Fugiram de navio. Em outubro de 1347, uma frota de 12 navios genoveses atracou no porto de Messina, na Sicília. Quando as autoridades do porto foram inspecionar as embarcações, o que encontraram os deixou paralisados. A maioria dos marinheiros estava morta. Os que ainda viviam estavam cobertos de tumores negros que vazavam sangue e pus. As autoridades ordenaram imediatamente que os navios deixassem o porto. Já era tarde demais. A peste negra havia chegado à Europa e não tinha mais onde fugir. Agora voltamos para você, naquele quarto escuro, com aquele caroço na axila. Vamos entender exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. A Yersinia pestis podia matar de 3 formas diferentes, e cada uma delas era um pesadelo particular. A mais comum era a peste bubônica. Quando uma pulga infectada te mordia, no tornozelo, na perna, em qualquer lugar exposto, a bactéria entrava direto na corrente sanguínea e marchava em direção aos linfonodos. Ali, ela explodia em multiplicação. Em 2 ou 3 dias, os linfonodos inchavam de forma absurda, formando os chamados bubões, caroços duros, quentes, extremamente dolorosos, que podiam chegar ao tamanho de uma laranja. Apareciam principalmente na virilha, nas axilas e no pescoço. Junto com isso, vinham febre altíssima, calafrios, dor de cabeça devastadora e uma fadiga que te jogava na cama sem conseguir levantar. Mas o que tornava tudo mais aterrorizante era o que vinha depois. Os bubões eventualmente necrosavam. A pele ao redor ficava preta. Daí o nome peste negra. O tecido morria enquanto você ainda estava vivo. O cheiro era insuportável. E se os bubões rompessem, vazavam uma mistura de sangue, pus e tecido necrosado. A taxa de mortalidade da forma bubônica ficava entre 30% e 60%. Ruim, mas havia formas piores. A peste septicêmica acontecia quando a bactéria invadia diretamente a corrente sanguínea em quantidade massiva, sem passar pelos linfonodos.
O sangue envenenava por completo. Manchas negras e roxas, chamadas de petequias, cobriam o corpo inteiro. Os dedos, o nariz, as orelhas começavam a gangrenar. Nessa forma, a taxa de mortalidade era de quase 100%. Muitas pessoas morriam antes mesmo de desenvolver qualquer outro sintoma visível. Simplesmente acordavam doentes de manhã e estavam mortas à noite. E havia ainda a peste pneumônica, a mais contagiosa de todas. Quando a bactéria atingia os pulmões, a pessoa tossia sangue. E cada tosse lançava no ar gotículas carregadas de Yersinia pestis. Você não precisava mais de pulga nem de rato. Bastava respirar perto de alguém infectado. A taxa de mortalidade era de 95% a 100%, e a morte vinha em 2-3 dias. Pensa nisso por um segundo. Você não sabe o que é. Não existe microscópio. Não existe antibiótico. Não existe hospital. Você só sabe que seu corpo está apodrecendo por dentro e que todo mundo que tenta te ajudar acaba morrendo também. E o pior, as únicas pessoas com alguma teoria sobre o que fazer para te curar iam te colocar em situações ainda mais perigosas. Então, o que as pessoas faziam quando a peste batia na porta? A medicina medieval era baseada em algo chamado teoria dos humores. Uma ideia de Galeno, médico grego do século II, que dizia que o corpo humano era controlado por 4 fluidos: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Se você adoecesse, era porque esses humores estavam desequilibrados. A solução? Reequilibrá-los. Na prática, isso significava sangrias. Os médicos abriam veias dos pacientes e deixavam o sangue escorrer, acreditando que estavam removendo o excesso de humor doente. Em pessoas já debilitadas pela praga, febre alta e desidratação severa, a sangria frequentemente acelerava a morte. Outros métodos incluíam aplicar pombos vivos cortados ao meio sobre os bubões. Acreditava-se que o calor do animal extrairia o veneno. Havia quem esfregasse cebola, ervas e até excrementos humanos nas feridas. Médicos prescreviam banhos de urina. Outros mandavam os pacientes ficarem ao lado de fogueiras para queimar o ar ruim. Porque sim, a teoria predominante era a do ar corrupto, o chamado miasma. Acreditava-se que a praga se espalhava pelo ar podre, emanado de pântanos, cadáveres e alinhamentos de planetas. Júpiter, Marte e Saturno, em conjunção em 1345, foi oficialmente apontado pela Universidade de Paris como a causa da pandemia. E foi justamente por causa do miasma que surgiu uma das figuras mais icônicas da história, o Doutor da Praga. Mas tem um detalhe que quase ninguém sabe. O traje icônico que você provavelmente já viu em algum lugar, aquele bico comprido, aquela roupa preta toda fechada, foi padronizado por um médico francês chamado Charles Delorme em 1619. Ou seja, quase 300 anos depois da peste negra de 1347. Durante a própria pandemia, a proteção era improvisada, feita do que cada um tinha. A imagem que ficou na cultura popular é de uma época posterior. Dito isso, o que esses médicos faziam na prática era fascinante. Eles usavam uma roupa completamente vedada, casaco de couro encerado, chapéu de abas largas, óculos de vidro e a famosa máscara com um bico longo em forma de bico de pássaro. Dentro desse bico havia ervas aromáticas, lavanda, menta, cravo, que supostamente filtravam o ar corrompido antes de chegar aos pulmões do médico. Carregavam também uma bengala de madeira, usada para examinar os pacientes sem precisar tocá-los diretamente. Muitos desses médicos não eram nem os mais qualificados disponíveis. As cidades estavam tão desesperadas que contratavam quem aceitasse o serviço. Jovens sem experiência, médicos de segunda linha, qualquer um disposto a entrar numa casa infectada. E eles tinham contrato. Eram servidores municipais com obrigação legal de atender qualquer pessoa, rica ou pobre, sem exceção. Além de tratar doentes, atuavam como testemunhas oficiais nos testamentos dos moribundos. Cidades como Veneza chegaram a criar o cargo formal de médico da praga, já em 1348, apenas um ano depois da chegada da doença. Após tratar pacientes,
Esses médicos eram obrigados a cumprir quarentena, isolados do resto da população. Alguns contratos até incluíam cláusulas de imunidade legal, caso o paciente morresse sob seus cuidados. Ironicamente, apesar de tudo isso, eles estavam certos por acidente. A roupa vedada e a máscara criavam uma barreira física real contra as pulgas. Os doutores da praga provavelmente sobreviveram mais do que os médicos comuns, justamente por isso, mesmo sem entender o motivo. Falando em fazer algo que ninguém mais fazia na época, os doutores da praga enfrentavam a morte de frente enquanto todo mundo fugia. Se você também não está fugindo desse canal, já sabe o que fazer. Deixa o like agora e se inscreve. Custa menos do que uma máscara de bico e salva muito mais. Salva o canal. Voltando. Mas a maioria das pessoas não tinha acesso a nenhum médico, nem aos bons, nem aos ruins. E quando a medicina falhou completamente, a população buscou outras respostas. A igreja dizia que a peste era punição divina pelos pecados da humanidade. A solução, então, era a penitência. Surgiram os flagelantes, grupos de homens que marchavam pelas cidades, se açoitando publicamente com chicotes de couro e metal, em rituais que duravam semanas. Acreditavam que, ao infligir sofrimento sobre si mesmos, aplacariam a ira de Deus e deteriam a praga. Não detiveram. E então veio a busca por um culpado humano. Os judeus foram acusados de envenenar os poços d'água das cidades. Sem qualquer evidência, apenas com o ódio e o pânico como combustível, comunidades judaicas inteiras foram massacradas em toda a Europa, na Alemanha, na França, na Suíça. Milhares de pessoas assassinadas como bode expiatório de uma doença que ninguém entendia. A peste negra não destruía só corpos, destruía tudo. Mas para entender o verdadeiro tamanho do que a peste negra fez, precisamos sair do quarto do doente e olhar para a Europa inteira. Em 1347, a Europa tinha aproximadamente 75 milhões de habitantes. Quando a pandemia terminou, em torno de 1353, esse número havia caído para algo entre 50 e 60 milhões, entre 25 e 30 milhões de pessoas mortas em menos de 6 anos. Não existe paralelo fácil para isso. É como se hoje, do nada, 1/3 da população mundial simplesmente desaparecesse. Cidades inteiras esvaziadas, aldeias abandonadas no meio do nada, com casas ainda abertas, comida ainda na mesa, animais soltos nos campos sem dono. Os sobreviventes acordavam de manhã sem saber se seus vizinhos ainda estavam vivos. Irmãos enterravam irmãos. Pais enterravam filhos. E quando não havia mais ninguém para enterrar, os corpos simplesmente ficavam nas ruas. Giovanni Boccaccio, escritor italiano que viveu a praga em Florença, descreveu cenas que pareciam impossíveis. Cães e porcos arrastando roupas de mortos pelas ruas, cadáveres empilhados nas esquinas como se fossem lixo, pessoas morrendo sozinhas sem que ninguém viesse buscar o corpo por dias. A igreja, que era o pilar central da sociedade medieval, entrou em colapso moral e institucional. Padres fugiam de suas paróquias. Mosteiros inteiros foram dizimados. A população que sobreviveu começou a questionar algo que nunca havia questionado abertamente antes. Se Deus existe e é bom, por que deixou isso acontecer? Esse abalo espiritual plantou sementes que décadas depois alimentariam a reforma protestante. A estrutura feudal, que mantinha camponeses presos à terra de senhores por gerações, também começou a rachar. Com tanta gente morta, de repente havia escassez de trabalhadores. Os camponeses que sobreviveram perceberam que tinham poder de barganha pela primeira vez na história. Começaram a exigir salários melhores, condições melhores, liberdade de movimento. Os senhores feudais, desesperados por mão de obra, muitas vezes cederam. A peste negra, involuntariamente, começou a desmantelar o feudalismo. O comércio entrou em colapso temporário. Rotas comerciais abandonadas, feiras canceladas, cidades mercantes como Veneza e Gênova, perdendo metade de sua população. Mas, curiosamente, quem sobreviveu herdou. Propriedades, fortunas, negócios, tudo concentrado nas mãos de menos pessoas. Isso criou, nas décadas seguintes, uma nova classe de pessoas com capital
e sem as tradições antigas para limitá-las. Alguns historiadores argumentam que o trauma e a reestruturação causados pela peste negra foram um dos gatilhos indiretos do Renascimento, aquele florescimento cultural, artístico e científico que redefiniu a civilização ocidental. A Europa que emergiu da peste negra não era a mesma que havia entrado nela. Era mais cínica, mais questionadora, mais obcecada com a morte. A arte da época transborda caveiras, esqueletos e representações macabras do fim, mas também, paradoxalmente, mais determinada a entender o mundo, a fazer perguntas, a buscar respostas além das que a Igreja fornecia. Do horror absoluto nasceu a modernidade. Então voltemos à pergunta do título. Por que você não sobreviveria à peste negra? Não é uma questão de coragem, não é uma questão de inteligência, é uma questão de contexto. Você viveria numa cidade medieval sem esgoto, onde o lixo e os dejetos humanos dividiam espaço com as pessoas nas ruas. Você dividiria sua casa com ratos. Você seria picado por pulgas sem ao menos notar. Você não saberia o que era uma bactéria, não saberia o que era contágio, não saberia que lavar as mãos poderia salvar uma vida. E quando adoecesse, os melhores médicos disponíveis te sangrariam, até você enfraquecer ainda mais. Aplicariam pombos mortos nas suas feridas e rezariam para o alinhamento dos planetas mudar. Não havia nada que você pudesse fazer, não individualmente. Mas aqui está o detalhe que poucos param para pensar. Algumas pessoas sobreviveram. Cerca de 1/3 da Europa morreu, o que significa que 2/3 sobreviveu. Alguns por sorte pura, outros por isolamento geográfico. Mas pesquisas genéticas recentes descobriram algo fascinante. Descendentes de sobreviventes da peste negra carregam variações no gene CCR5, que conferem maior resistência a certas infecções. A Europa, literalmente, foi reescrita geneticamente pela praga. A peste negra selecionou os sobreviventes. E esses sobreviventes construíram um mundo diferente. Um mundo que questionava mais, que confiava menos em respostas prontas, que olhava para o corpo humano com curiosidade científica em vez de dogma religioso. Que produziu Leonardo da Vinci, Copérnico, Vesalius, o homem que abriu cadáveres e redesenhou o entendimento humano da anatomia. O mundo moderno foi parcialmente construído sobre 30 milhões de túmulos. É impossível olhar para esse período sem sentir o peso daquilo, sem pensar nas pessoas reais, os camponeses, os mercadores, os padres, as crianças, que morreram sem entender o que nem o porquê, que foram enterrados às pressas ou simplesmente abandonados. Mas é igualmente impossível ignorar o que veio depois. A resiliência, a reconstrução, a capacidade humana de emergir do fim do mundo e ainda assim fazer arte, fazer ciência, fazer perguntas. A peste negra foi o fim de uma Europa e o começo de outra. E se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre ela do que a maioria das pessoas que viveram naquela época. Até o próximo vídeo.